Tudo bem, pessoal? O professor está começando mais uma gravação dessa semana, né? Que nós vamos aí entrar na terceira semana. E na gravação de hoje, nós vamos abordar um pouco a respeito dos conteúdos, ou seja, semanalmente o professor vem gravando aula, né? Com conteúdos, com dicas de como resolver algumas atividades. E hoje, no dia de hoje, o professor resolveu ir fazer mais uma gravação. Além de vocês terem disponíveis aulas complementares, o professor também tem gravado com vocês, né? Fizemos encontro síncrono, tudo para poder contribuir e auxiliar vocês nos estudos nesse momento que nós estamos aí finalizando essas etapas à distância, né? Então é muito importante que vocês façam as atividades, enviem as atividades no AVA e venham participar, né, dos nossos encontros, tanto assíncrono, você pode assistir essa gravação aonde você quiser, no momento que você quiser, assistir 2, 3, 4, 5 vezes e também participar na nossa interação, né, interagindo comigo pelo WhatsApp, pelas aulas que eu gravo, né? Então, praticamente, quem acessar ou quem tem acessado gravações da minha aula explicando, o aluno está assistindo a minha aula normalmente, né? Então, não tem desculpa do aluno alegar que ele não está assistindo, que ele não está tendo acesso. Então, só se o aluno tiver realmente internet, alguma dificuldade, mas aí é só entrar em contato conosco, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. O professor vai pegar aqui, eu vou exibir para vocês, tá? O nosso conteúdo hoje vai dizer respeito das frutificações, é isso mesmo, né? Isso, frutificações e também as sementes. Então, nós falamos a nossa aula da semana passada falando da importância, né, da morfologia vegetal, da biodiversidade que ela apresenta. Nós estudamos os caules, as folhas, né? Nós vimos que existem diferentes caules, diferentes folhas, diferentes raízes entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. E da mesma forma, vocês vão verificar que existe diferença dos seus frutos e das suas sementes. Então, nesse desenho, na verdade não é um desenho ilustrativo, é uma foto, né? Nós percebemos que cada fruto e cada semente traz a sua característica genética, porque identificam a espécie morfológica, né? Então é muito importante que a gente perceba, só um minuto, é muito importante que a gente perceba que assim como as folhas elas se diferenciam uma das outras, assim como o caule, tem caule que é subterrâneo, tem caule que é aéreo, tem caule que é muitas vezes caule de trepadeiras, né, que além de ser aéreo, ele tem também uma característica parasitária ou não, nós já vimos isso. Nós vimos vários tipos de folha, né, folhas retilíneas, oblongas, folhas compostas e folhas simples, né? Tem vários grupos de classificações botânicas estudadas dentro da morfologia. Da mesma maneira acontece para sementes e frutos. Então as sementes e os frutos também acaba sendo um mecanismo de classificação das plantas. Por quê? Cada planta, cada espécie de planta é um ser vivo, é um ser único, né? Cada espécie. E dentro das suas espécies você tem as diferenciações. Então, olha só, observando aqui junto com vocês, quando vocês assistirem essa gravação, verifiquem para o professor aí, ó, quantas sementes diversas nós temos, né? Então, nós temos só sementes? Não, nós também temos exemplares botânicos de frutos, né? Então, aqui no meio você tem um fruto que lembra, né? O professor vai trazer algumas lembranças aí para vocês. Lembra muitas vezes o jatobá, o tamarindo, né? Mas nós também temos frutos que lembram muitas vezes o feijão carioca, que nós estamos mais acostumados, né? Alguns frutos lembram um pouco aquela cabaça, né? Muitas pessoas já conhecem, já brincaram na infância com cabaças, né? Que é um fruto seco e que lá dentro tem bastante amêndoas, bastante sementes. Então nós podemos observar que a morfologia vegetal ela permite o estudo da biodiversidade das espécies, né?
E nós também, através da morfologia, nós vamos conseguir perceber que cada espécie tem as suas características botânicas e que é distinta da outra espécie, né? Então aqui nessa foto, vocês estão vendo vários tipos de colorações, vários tipos de formato, de jeito, tanto de fruto como de sementes, né? Aqui novamente alguns frutos, algumas sementes misturadas, né? A maioria aqui nós temos uma semente que lembra semente de abóbora, semente de melão, de melancia, que são as cucurbitáceas, né? Nós temos sementes aladas. O que são sementes aladas, professores? São essas que têm essas bainhas, ó, que elas são bem leves, né? Sementes aladas, geralmente de painhas, paineiras, elas soltam e o vento faz a distribuição dessas sementes. Ela não depende do fruto, dos animais consumir o seu fruto, se alimentar e depois fazer dispersão dessas sementes. O próprio vento faz. Então a morfologia, ela permite também você estudar não somente a raiz, os tipos de raiz, se é raiz tuberosa, se é raiz de monocotiledona, do tipo cabeleira ou fasciculata, como nós já vimos, mas também a classificação morfológica, ela se estende para as sementes e para os frutos, tá? Então vocês observem novamente nessa foto, vocês verifiquem a diversidade, tem vários tipos de semente. Cada espécie apresenta um tipo de semente, um tipo de fruto e que morfologicamente a botânica tem classificação e tem nome para cada tipo desses frutos, tá? Bom, nós conseguimos fazer um levantamento, uma identificação genética, uma identificação anatômica, morfológica e até uma identificação dendométrica, né? O estudo da madeira, né? Conseguimos até perceber a idade da planta, né? Pelo tronco, pelos anéis de crescimento. Tudo isso vocês vão ver mais para frente no curso de engenharia florestal, mas a morfologia vegetal ela acaba estando também muito próximo do engenheiro florestal, daquele profissional que faz o levantamento de espécie, daquele profissional que identifica as espécies que tem dentro de um ecossistema, né? Um ecossistema que pode ser uma mata, um cerrado fechado, uma matinha. Então é muito interessante vocês estarem atentos, porque quando será pedido para você fazer um inventário florestal, né? Vamos supor o fazendeiro, vamos montar uma história, um estudo de caso. Um fazendeiro, ele contrata você para você fazer um levantamento de uma área florestal nativa de plantas silvestres, né? Não de planta plantada, de planta silvestre, e ele quer que aquela área se torne uma APA, uma área de proteção ambiental. Então eles contratam o engenheiro florestal para fazer um levantamento das espécies que tem ali, para mostrar se tem várias espécies ou poucas espécies, para identificar e verificar se essas espécies têm o potencial de atrair animais, né? E quando o engenheiro florestal ele se depara com um projeto, com um trabalho, né, que vai gerar aí uns 20 mil, 30 mil reais, ele se anima. Só que daí ele não esquece, ele se esquece, aliás, que ele perdeu um pouco as aulas de botânica, perdeu um pouco as aulas de morfologia, e aí acaba se deparando com os caderninhos, né, de anotações, de atlas botânicos e assim por diante. Então é muito interessante nós lembrarmos que a morfologia vegetal, ela permite essa classificação botânica quando vocês farão o inventário. Nós já vimos regiões meristemáticas, né, nas plantas. Então as regiões meristemáticas são aquelas que ficam sempre nas extremidades, tanto nas extremidades apicais, como está sendo mostrado o desenho, como também nos meristemas laterais. O que são meristemas laterais? É o que vai dar origem a novas folhas, que a gente chama de brotação. Ou no caso do café, da jabuticaba, ou da planta jabuticabeira, vai dar origem à flor, né? Então ela não vai originar uma nova folhinha, uma brotação, ela vai dar origem a uma flor. E consequentemente essa flor será polinizada, vai vir um grão de pólen pelo vento ou por inseto, né? Estudem também, pesquisem os tipos de polinização.
tem polinização pelo vento, que tem uma nomenclatura, isso na entomologia vocês devem estudar, e também uma polinização por animais, né? Não só pelo vento, por animais. E essa polinização acontece pelas gemas laterais. A gema apical, ela sempre é uma região que promove o crescimento das árvores, das plantas para cima, para o céu, né? Para a atmosfera. E as regiões meristemáticas da raiz vai fazer com que a planta cresça em profundidade. E as gemas laterais vai dar origem às flores, vai dar origem às flores, aos frutos e às sementes. Tá? Então fiquem atentos a isso. Aqui nós temos alguns exemplares. É óbvio que nós não conseguimos ver os frutos nem as flores. Se nós fizermos uma visita técnica ou uma saída de campo com um binóculo, você consegue ver com muita nitidez, né, que a característica do fruto, a característica da flor de cada espécie, né? Então, quando você pega uma árvore como essa, né, você vê, acredito que seja aroeira, você vê como que essa árvore ela é robusta, ela é muito alta, né? Então você precisa, numa saída de campo, levar algumas ferramentas para que você de fato identifique. E você veja a coloração da flor, porque cada espécie é descrito nos livros botânicos, a cor da flor, a morfologia da flor, se ela é de clamídia ou monoclamídias, se ela tem um ovário fundido, escondido, ou ovário superficial, se ela é formada por 6, por 4, por 3 pétalas, se ela é desprovida de sépalas, se ela é hermafrodita, né? Sexo masculino e feminino nela mesma, nós chamamos de dioica, se ela é monóica, que é uma flor ser masculina e uma flor ser feminina. Então o engenheiro florestal ele consegue classificar e fazer o inventário de cada espécie, de cada área que ele for estudar. Então as regiões meristemáticas permitem isso, né, que você promova o crescimento. Aqui eu chamo a atenção não da gema apical, da parte aérea e da raiz, mas das gemas axilares ou gemas laterais. São essas gemas que vai dar origem às flores e, consequentemente, vai dar origem aos frutos. Então aqui o professor colocou bem próximo a imagem, né, para que vocês visualizem as regiões meristemáticas laterais, tá? Apicais laterais. Então aqui nós temos a geminha lateral dando origem às folhas ou flores. Mais adiante, conforme vai tendo a maturidade fisiológica, você percebe que tem as duas formações, né? Então eu tenho meristemas ou gemas laterais que deram origem às flores e também deram origem à nova folha ou a brotações, folhinhas novas, tá? Brotos. Então observem que frutos, flores e folhinhas novas, elas têm um ponto de origem. Qual que é o ponto de origem? As gemas laterais, né? Professor, depois o professor vai até corrigir isso daqui. Deixa eu ver aqui, porque como tem a foto, espera aí um pouquinho. Ah lá, são as gemas axilares ou laterais. Gemas laterais, tá? Apicais, porque a gente está chamando a atenção da outra imagem. Laterais. Pronto. Então aqui nós estamos visualizando as gemas laterais. Então quando vocês forem estudar frutos e sementes e flores, vocês observem que elas têm um ponto de partida, né? Então todas as flores, as folhas, elas acabam nascendo ou surgindo através de uma diferenciação de tecidos. Nós chamamos então de uma diferenciação celular, né? Que vai dar origem então às gemas laterais, consequentemente a flor, a frutos e as sementes, né? Então aqui são as gemas apicais das raízes, nós já comentamos, né?
Aqui o professor chama a atenção dessa imagem para que a gente visualize que o cerrado apresenta uma diversidade morfológica muito grande. Para cada tipo de espécie de planta você tem um tipo de folha, um tipo de caule, um tipo de flor, né? Então, morfologicamente falando, o cerrado é um ecossistema muito rico, né? Apresentam muitas espécies e cada espécie de planta vai ter uma classificação morfológica, né? Observem que, vou fazer uma comparação aqui com as maiores imagens que dá para você ver. Observem que a folha dessa espécie de planta, né? Na verdade a folha, ela é formada por uma, duas, três, quatro, cinco, seis lâminas foliares. Aqui eu tenho 6, né? Tudo isso daqui, ó, professor achar o mouse, ó, tudo isso daqui é uma folha, né? Ela é uma folha composta fundida, né? Ela tem 6 lâminas foliares. E aqui vocês observem que eu tenho lá no fundo, né, um buritizeiro e que já tem uma outra morfologia, uma outra característica das folhas. Então essas imagens aqui é mais para destacar isso, né? Que a biodiversidade das plantas está associada também à morfologia vegetal, à caracterização e à presença do engenheiro florestal identificando as espécies. Classificações botânicas, o que é isso? As plantas elas são classificadas de forma taxonômica, sistemática, colocada em grupos, né? Assim como a gente está mostrando aqui para vocês, ó. Professor, agora nós chegamos numa parte bem específica da botânica e que lá na frente vocês também terão Botânica 1 e Botânica 2. Aqui o professor chama a atenção para vocês porque a organização de uma planta ela vem também distribuída de forma sistemática e pela taxonomia, né? Então cada planta apresenta um endereço, uma característica, um catálogo, né? Como se fosse várias gavetas até você chegar na espécie, né? Então observa que, vou dar um exemplo, esse é o pequi, de cima é o pequi. Então o pequi pertence ao reino Plantae, o pequi pertence ao grupo de plantas, que nós chamamos desse grupo de ordem das Malpighiales, né? A família do pequi, a família botânica dele é o Cariocaraceae, tá? O gênero Cariocar e a espécie Cariocar brasiliense. Então isso é sistemática e isso é classificação botânica, né? Cada espécie de planta está dentro de uma família, de uma classe, de uma ordem, né? De um reino. Aqui nós temos a paina, né? A paineira. Observem que ela apresenta muitas vezes uma classe e uma ordem diferente da ordem do pequi, porque são espécies diferentes que apresentam folha diferente, jeito diferente, caule diferente, formato diferente, são espécies distintas. Elas não são iguais, elas não são primas ou parecidas, né? O pequi é uma espécie totalmente diferente das paineiras. Então vocês observam, as duas estão no reino Plantae, porém, botanicamente falando, elas são totalmente diferentes. Uma está na família Cariocácea e a outra está na família Bombacácea, né? Então a família Cariocácea apresenta a espécie mais conhecida, que é a Cariocar brasiliensis, que é o pequi. E a Bombacácea você já tem uma outra espécie que é de paineiras, os ipês e assim por diante. Aqui nós temos mais exemplares, ó. Observem que aqui eu chamo a atenção, olha aqui como que a flor dessa espécie, né, que é a espécie Bombax, né? O gênero Bombax sp. Aqui você tem essa espécie aqui, apresenta umas flores lindas, né? Lembra muitas vezes a flor de uma orquídea, que é totalmente diferente das flores de uma outra espécie de planta, né? Eu não tenho o pequi aqui, né? Não tenho pequi. Mas é uma diferenciação muito grande entre as espécies, tá? E isso vocês conseguem perceber através da morfologia. Em prática, a engenharia florestal, junto com a morfologia, ela tem uma principal função, que é você recuperar algumas áreas, né?
que acabam sendo degradadas. Então, é muito importante para o engenheiro florestal identificar as espécies que é endêmica, que é daquele local, para ele implantar, para ele fazer um plantio novamente, né? Então aqui você tem algumas áreas que estavam degradadas, com o começo de erosão, né? Então o solo estava extremamente pobre, você vê que estava virando muito areia, e quando essa espécie foi repovoada por espécies de plantas adaptadas para essas condições, para esses climas, houve uma regeneração, né? Aqui o antes e o depois, ó, você observa antes totalmente degradado e depois repovoado, né? Então aqui mostra bastante a importância do engenheiro florestal, por que ele tem que estudar botânica, por que ele tem que estudar morfologia, né? Bom, vamos falar aqui a respeito das monocotiledôneas e dicotiledôneas. Aqui do lado representa bem esses dois tipos de espécie, né? Monocotiledônea porque a semente vai ter apenas um cotilédono, né? Então aqui, ó, aqui eu tenho as sementes, né? Aqui está toda a semente, e aqui está o cotilédono, né? Então eu só tenho um cotilédono. Já a dicotiledônea são aquelas que apresentam duas regiões iguais, dois cotilédonos, né? Que essa parte do tecido aqui, junto com a amêndoa, junto com a nova folhinha, né? A folha primária que vai nascer. Existem diferenças das monocotiledôneas, né? Principalmente nas raízes. Aqui é uma raiz de dicotiledônea ou eudicotiledôneas, que é uma raiz pivotante, e do lado eu tenho as raízes secundárias, e aqui eu tenho as raízes fasciculadas ou cabeleira, que é a raiz das monocotiledôneas, né? Da cana-de-açúcar, das gramíneas, do colonhão, da tiririca, do capim e assim por diante. Aqui nesse quadro mostra bem para vocês depois podem voltar essa aula, anotar no caderno de vocês as principais diferenças que existem entre uma planta monocotiledônea e uma planta dicotiledônea, né? Geralmente as monocotiledôneas elas são desprovidas de sépalas, né? Elas são desprovidas, acaba tendo a parte floral formada em três ângulos, né? Em três estruturas apenas, enquanto que as eudicotiledôneas já apresentam flores mais exuberantes, não tão simples, né? Aqui nós estamos visualizando as folhas da dicotiledônea, elas têm nervuras, ela tem o pecíolo e tem as nervuras central distribuindo no limbo ou na parte mesmo da folha propriamente dita, né, na parte abaxial, adaxial, e as monocotiledôneas já não têm essas estruturas, né, apenas traços retilíneos, né. E aqui novamente mostrando a diferença, né, das monocotiledôneas. Aqui no caso nós temos um pé de um milho, né, de um sorgo, de uma gramínea, e do outro lado você tem uma planta já mais completa, né, que vai dar origem a frutos, a sementes, a flores, né? Apresenta um sistema radicular bem definido, com raiz secundária, primária, pivotante. Tá? Aqui nós estudamos já a anatomia vegetal. Bom, os grupos botânicos, nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, né? Então as briófitas representam o grupo dos musgos, representam o grupo dos musgos, briófitas e das outras lá que não me vem, do líquens, né? Que é uma associação de alga com fungo. As pteridófitas representam o grupo das samambaias e avencas. As gimnosperma e angiosperma já são assim consideradas, né, árvores, arbustos de grande porte, de médio porte, né, e que acaba de certa forma caracterizando a botânica. Aqui, né, é uma demonstração mais evolutiva do processo, né, onde vocês têm as algas verdes como ancestral, era totalmente dependente da água, e depois essas plantas elas acabam vindo para o continente, vindo para a parte terrestre, né? Então nós temos o grupo das briófitas, depois do grupo das briófitas as pteridófitas, e depois plantas com sementes. Então as briófitas e as pteridófitas vocês tinham mais assim a característica de ter outras formas de reproduzir, né, por esporos, por gametófito, esporófitos, e quando chega na gimnosperma e angiosperma você já tem formação de semente, né? As
pteridófitas para cima, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, tem uma outra característica comum, que é plantas vasculares, apresentam xilema e floema. E as gimnospermas apresentam muitas vezes somente o fruto, né? Aliás, apresentam somente as sementes, não tem o fruto, e as angiospermas apresentam completo, né? O fruto e as sementes, tá? Então, gimnosperma, só semente, e as angiosperma, o fruto protegendo as sementes, tá? Para corrigir. E aqui você tem todo um estudo, nós já falamos isso na outra disciplina, que é a disciplina de anatomia vegetal. O professor passou uma diferenciação entre os grupos, né? Briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas, tá? As briófitas aqui são exemplos, são plantas avasculares, não possuem vasos condutores de seiva, elas crescem em solos úmidos, em pedras, em troncos de árvores e são totalmente dependentes da água, tá? Geralmente as briófitas, elas apresentam a cápsula, a hastes, né? Quando ela está na fase de esporófita, né? A fase de reprodução, e na fase gametófita, a parte mais vegetativa, você tem a rizóide, cauloide e filóides. Essas nomenclaturas é mais porque não são uma planta propriamente dita, né? Para quem sabe o que é musgo, é uma mini planta, é uma plantinha, na época de chuva fica bem verdinho, bem gramado, né? Parecendo uma grama. Essas são as características delas, né? E aí nós temos mais informações a respeito das briófitas, né? Musgos, hepáticas e antróceros, tá? Aqui mais exemplo das briófitas para vocês verificarem, ó, o que são cada uma delas. Algumas características que são avascular, dependente totalmente da água, tá? Olha lá, mais exemplos. Eu gosto de mostrar bastante foto nesse período remoto. Aqui nós temos as pteridófitas, que é o grupo das samambaias, fica bem mais fácil para a gente passar para o aluno. É o grupo onde apresenta xilema e floema, né? São os primeiros vegetais que têm raiz, folhas e caules verdadeiros, mas ainda apresenta assim uma dependência de água, tem que jogar água praticamente quase que todos os dias e até para sua reprodução, tá? Enfim, cada grupo desse apresentam as suas características, característica da raiz, do caule, tecido de sustentação, né? Tem a fase esporofítica, que é a formação dos esporos, onde tem um DNA que vai dar uma nova espécie, e a fase gametofítica, que é a fase vegetativa do protalo. É bem tranquilo para a gente relembrar isso, né? Através do estudo que nós já fizemos em anatomia vegetal. Quem fez anatomia vegetal sabe que o professor Cristiano já explicou os grupos, né? Mas como antes de nós falarmos dos frutos e das flores, é bom a gente relembrar, né? Lembrando que briófitas e pteridófitas não tem flor e não tem fruto. A gimnosperma é também conhecido como os vegetais farenógamos, formam semente, são vasculares, apresentam xilema e floema, não depende da água para reprodução, então já está bem distante do ancestral comum, que são as algas aquáticas, e apresentam sementes nuas, sem frutos. Então é como o professor falou, né? A gimnosperma não tem fruto, a semente vem sem essa proteção. E aí o exemplo de gimnospermas é os pinheiros, araucárias e sequoias, né? Aqui nós temos vários tipos de exemplares para vocês verem, né? A cica, né? A cica é muito utilizada em jardins, ó. É um tipo de pteridófitas, né? Olha, um tipo de gimnosperma, araucária, pinheiro e sequoia, tá? E a gimnosperma é muito abundante, principalmente em regiões mais temperadas ao natural, né? Não depende da água para reprodução, possuem sementes, possuem flor, porém as flores não são atrativas, não possuem fruto e tem xilema e floema e são muito abundantes em regiões temperadas, tá? Bom, vamos falar um pouco agora aqui, ó, mais alguns exemplos da cica, dos pinheiros, da pinha, né? E das gimnospermas. As angiospermas eu quero chegar. As angiospermas são as mais, digamos assim, as mais conhecidas, são as
que tem flores e que tem frutos. Os frutos acabam protegendo as suas sementes, são extremamente vasculares, apresentam xilema e floema, né? São as consideradas mais evoluídas, porque ela já tem um aparelho reprodutor propriamente dito, né? Que é o ovário, o ovário que acaba se transformando nos frutos, né? Nós temos que lembrar isso. Primeiro tem a flor é fecundada, após a fecundação, essa flor ela é abortada, ela cai, e aí você vai ter origem ao fruto, que é um período chamado de frutificação, e aí você vai ter a presença então das sementes lá dentro. Chegamos então na aula de flor e de fruto, né? Observe esse desenho, eu acho extremamente didático, o aluno saber que é o ovário, né? A maioria dos frutos é o ovário que nós consumimos, ou que, se for um fruto silvestre que nós não consumimos, a polpa, na verdade, a região de mesocarpo, epicarpo e endocarpo, é um crescimento, né? Uma expansão celular do ovário. Então, todo fruto, o que você come de fruto, você está comendo o ovário da planta, né? Da flor, né? E aqui você tem a estrutura da flor. Então, uma flor ela é formada por pétala, que é a flor propriamente dita que a gente chama vulgarmente, né? Então, eu tenho a pétala, eu tenho a sépala, que é essas proteção, que são umas folhas grudadas, acaba formando o cálice floral. Eu tenho o receptáculo floral. Aqui no receptáculo ó, é onde está o ovário. E que no futuro, toda essa estrutura aqui de cima, estigma, antera, filete, filete, tudo isso daqui vai cair quando a flor, a natureza é muito sábia. A flor fica toda bonita, exuberante, ela solta um cheiro para atrair os insetos, os polinizadores. Quando é por vento não precisa disso, mas a maioria das flores gasta energia metabólicos para produzir cheiro, para atrair. Os insetos entram dentro dela, colocam o grão de pólen pelo estigma, tem o tubo polínico que pega esse grão de pólen e desce até o ovário, e ali então você tem a formação do óvulo, a gestação do óvulo que vai dar origem à semente, o ovário é o fruto, e aí você tem o estilete, o estigma e o ovário, que é o que nós chamamos lá no ensino médio de gineceu, né? Então o que é o gineceu? O gineceu é um aparelho reprodutor feminino. E o androceu, que é a antera e filete, corresponde ao androceu, que é a parte masculina, né? A antera é onde produz o grão de pólen. E o filete é a haste da antera, tá? Então, androceu masculino, gineceu feminino. Estigma, estilete e ovário corresponde ao gineceu. O óvulo fica escondidinho lá no ovário da flor, e esse ovário, na verdade, é o fruto. Observe o desenho abaixo, ó. O desenho de baixo você vê muita semelhança. Lembrando que quando nasce a flor vai nascer lá naquele slide, eu vou voltar, tá? Vai nascer nesse slide aqui, onde nós estudamos os meristemas laterais, lembra? Voltei a aula bem, ó, lá no início. Lá no inicial, nós estávamos estudando. Aqui é o ponto de partida. Aqui é onde a flor, ela surge, né? E aí vamos voltar lá. Só um minuto. Já estamos voltando e nós vamos parar de fazer essa retorno, né? Ó. Aqui. Então é onde você vai ter origem a flor. Então a flor nasce ali nas gemas laterais. Ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Teve a polinização, você acaba perdendo toda a estrutura dela, né, que traz esse atrativo para os insetos, e você tem a formação dos frutos, né? Observe isso daqui, que bonito que é, quando nós vamos estudar os dois fenômenos naturais, que é a frutificação e a floração, né? Então os frutos, ele nasce, na verdade, através da polinização. Olha lá, olha o desenho 1 aí, ó. Vocês que estão assistindo essa gravação, ó, polinização número 1, cai o grão de pólen aqui dentro do tubo polínico, vai fecundar lá dentro do ovário, esse ovário houve a fecundação, vai dar origem, vai formar o óvulo, que é a semente,
Esse ovário vai crescer, que é o próprio fruto propriamente dito. Você vai ter a dispersão da semente por consumo ou que vai cair no chão podre o fruto. Você tem a germinação e fecha o ciclo, né? É um ciclo que se fecha. É algo muito bonito quando você vê a floração na mata, né? Quando você vê todas as espécies de planta com floração, tá tendo alimento ali, né? Porque os insetos dependem da flor para se alimentar do néctar. E, consequentemente, os frutos que vão vir após a florada vai alimentar outros grupos de animais. Então, a natureza ela é muito sábia, né? Aqui, nós estamos observando vários tipos de frutos, né? Jatobá, o fruto lindo, né? A flor dele é muito linda, né? Eu acho muito bonito esse fruto. Algumas pessoas não gostam nem do cheiro nem do paladar, mas eu estou falando assim de bonita morfologicamente, né? A flor dele é muito bonita, tem um cheiro, um odor bem atrativo, né? Para os insetos polinizarem, tá? Aqui é o pequi, né? Observe uma certa semelhança, né? Isso daqui é a flor do pequi, né? E o fruto dele é tipo uma drupa, né? Então aqui eu tenho o caroço, que propriamente dito, região de epicarpo, que é a região mais externa da casca do fruto, mesocarpo e o endocarpo, que é onde está a polpa propriamente dita, né? E aqui você tem as etapas. Quando você tem somente a árvore sem flor, ela está no estado vegetativo. Quando essa planta ela flora e tem uma floração, ela está entrando na fase reprodutiva, assim como acontece no jatobá, né? Aqui você está vendo alguns botões fechados, outros botões de flores já foram abertas. Ó, observem as pétalas e a sépala. A sépala é essa parte que está fechada, a sépala ela fecha. Na hora que a flor ela abre, você tem a sépala aberta e as pétalas coloridas com cheiro para atrair o polinizador. Teve a fecundação, desceu pelo grão de pólen, olha aqui a estrutura do grão de pólen, ó. Desce o grão de pólen por aqui até chegar no ovário e aí você tem a formação dos frutos, tá? Aqui a própria a mangueira já é interessante, né? Eu acho que é por isso que eu coloquei. Aqui você tem um grupo de flor, aqui você tem na verdade um cacho de flor, né? Mas ela não é uma inflorescência, tá? Agora aqui você já tem uma inflorescência, né? Então aqui você tem uma panícula, né? O que é panícula? Esse cacho de flor. Esse cacho de flor, nem todas as flores vão dar origem a fruto, elas vão ser abortadas, né? Algumas vai ter polinização, algumas você consegue ter, né? A formação do fruto. E é assim que forma então os frutos, tá ok? Deixa eu ver se eu acho mais sobre frutos, frutos e... deixa eu ver... acho que é isso. Bom, na aula de hoje então, flores e frutos seria isso, raízes e caules nós já falamos. Deixa eu pegar aqui agora a atividade dessa semana, atividade 1, tá? Opa. Bom, a atividade dessa semana, o professor está perguntando para vocês, depois de vocês terem assistido, né, ter feito todas as aulas complementares, quais são os tipos de fruto que nós temos, né? Então o professor está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa e responder para o professor quais são os tipos de frutos que nós temos, né? Tipo baga, tipo drupa, tipo fruto senescente, frutos secos. Quais são os tipos de fruto que nós temos das espécies? Então é só você colocar foto ou descrever, você pode pôr foto ou descrever, né, os tipos de fruto e colocar a função de cada fruto desse, além da alimentação, mas dependendo do formato do fruto, ele tem uma função específica, tá? Aqui o professor está perguntando como os frutos são formados, né? E aí eu coloco o mesmo desenho, né? Fazendo uma representação. Eu gosto muito de trabalhar com imagem com vocês. E aí é só vocês verem, né? A semelhança muitas vezes. Será que o fruto não vai ser o ovário, né? Então pesquisem no livro que eu deixei bastante livro, tem bastante aula, não só minha, mas como de outros professores que servem como apoio. Verifiquem lá quais são os tipos de formação de fruto, né? Pesquisem muito a respeito da frutificação, como os frutos são formados, né? O processo
de formação dos frutos. Aqui, faça uma explicação de quais são os grupos e tipos de frutos, incluir a infrutescência. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, de falar quais são os tipos de frutos que tem na natureza, no meio ambiente, e esquecemos de citar a infrutescência, né? Eu vou dar alguns exemplos bem simples da casa de vocês, aí abacaxi, morango, né? São tudo infrutescência, né? Não é o fruto propriamente dito. O fruto vai ser cada pontinho preto do morango, cada gominho daquele do abacaxi. Na verdade, ele é uma infrutescência, né? Mas como o nosso curso é um curso de engenharia florestal, tenta pegar algumas espécies mais do mato, né? Silvestres, como digo. Bom, aí nós temos a pergunta 4, qual a função dos frutos e das sementes? Aqui é bem livre, bem aberto, vocês colocarem, né? A função de alguns frutos é basicamente alimentação e das sementes reprodução, perpetuar a espécie. E aqui o professor pede para você caracterizar o que é uma semente de monocotiledônea e uma semente de dicotiledônea. Como que é as estruturas, o que é cada estrutura dessa que está dentro do desenho, né? O que é cada estrutura dessa, né? O que representa cada estrutura dessa? Eu não vou dar a resposta, porque senão vocês não vão pesquisar, né? Então, assim, pesquisem, analisem, vejam o material que está postado, né? É muito importante vocês verificarem isso. Bom, deixa o professor ver se tem alguma outra coisa que eu queira passar. Só um minuto. Deixa eu ver essa daqui, morfologia vegetal. Tem bastante material, tá? Essa semana 3, vocês terão essa atividade para ser feito. Acho que aqui é raízes, né? Raízes, eu quero flores e frutos. Não. Folhas. Ah, tem fruto. Vamos ver um frutos aqui. Fruto. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de fruto, né? Então, os frutos são os órgãos encontrados somente nas angiospermas, visto que a gimnosperma só tem semente, né? E ela é protetora e protege, faz a dispersão da semente. Os frutos são considerados órgãos reprodutores, são originados na fecundação, né? Quando você tem o grão de pólen descendo até o ovário, como o professor já falou, né? Que vai ter uma expansão do ovário floral, tá? E aqui nós vamos ver alguns tipos, né, das partes dos frutos. Geralmente os frutos é formado por epicarpo, endocarpo e região de mesocarpo, né? Olha que bem didático que está aqui, ó. A região número 3, né? A região número 3 é o mesocarpo, a região número 2 é o endocarpo, a parte interna, e a região número 1, que é a mais perto da casca, no caso do abacateiro, essa parte mais externa, é chamada de epicarpo. Então aqui são as partes do fruto, não é os tipos de fruto, é mais a anatomia do fruto, tá? E aí nós temos alguns tipos de fruto, que é isso que vai cair na atividade, tá? Então pesquisem lá também, para que não fique preso somente à aula do professor. Então nós temos os frutos carnosos e os frutos secos. Os frutos carnosos é dividido em bagas, contém várias sementes, e drupa, contém só uma semente, no máximo 2 sementes ou 3, depende do carpelo, tá? Depende muito da estrutura carpelar. E nós temos os frutos secos, que são aqueles chamados de indeiscentes e de deiscentes. Cuidado para não escrever indecente, tá? Indeiscentes não se abrem quando maduros, e o deiscente acaba se abrindo quando maduro, estoura quando maduro, né? Para fazer a liberação das sementes, tá? Então aqui nós temos alguns tipos de frutos carnosos, são aqueles que têm polpas, tá? Os frutos tipo drupa, né? Ó, algumas azeitonas, pêssego, manga, nectarina, ameixa, tá? Aqui são os frutos secos, né? Indeiscentes, né? A sâmara e o milho, elas acabam não se abrindo, né? E aqui nós temos um exemplo de pseudofruto, né? Que na verdade é o receptáculo floral, né? Como o professor colocou, o pedúnculo floral. O fruto, na verdade, do caju é a castanha, né?
o morango, olha aí, pseudofruto composto, né? E as sementes, como o professor falou, é onde está localizado o embrião, né? A região do embrião está aqui, ó, folha primitiva, meristema apical. Então, o embrião é essa plantinha aqui, né? Toda essa outra estrutura aqui é uma estrutura que a gente chama de estrutura de reserva. A casca é o tegumento, né? E o tecido de reserva é o endosperma ou albúmen da planta, tá? E o cotilédon são as folhas embrionárias, tá aqui a estrutura embrionária, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a absorção e o transporte. Geralmente a absorção de água e nutrientes acontece pelo sistema radicular e vai automaticamente abastecer tanto os frutos como as sementes, né? Embora que toda a parte nutricional da planta é feita mais pela fotossíntese e também pela absorção de nutrientes, tá? Deixa eu ver se nós podemos aproveitar mais alguma coisa aqui dessa aula. Transporte de água ainda não vamos entrar. Eu acho que está tranquilo nessa parte. Vamos ver agora aqui se temos mais alguma coisa para passar nessa gravação. Eu vou gravar uma outra aula também. Olha aí, um livrinho aqui que eu vou mostrar para vocês, hein? Deixa eu ver. Eu vou postar esse... o fruto, ó. Eu acho que se eu não postei, eu vou postar, mas eu acho que eu já coloquei no Ava já, tá? Falando tudo a respeito dos frutos, os tipos de frutos, tá vendo? A morfologia, o formato dos frutos, tá? Para que vocês possam estudar. Deixa eu ver qual material que eu vou deixar para vocês também. Inflorescência, não sementes. Vamos ver sementes. Eu também quero deixar essa parte desse capítulo de sementes, ó. Desenvolvimento da semente, classificação dos tipos de semente, o tecido do endosperma, que é o tecido de reserva das sementes, né? O ápice germinativo das sementes, os tipos de sementes de monocotiledônia e de eucotiledônia, enfim. Vou deixar também, pessoal, esse material para vocês, tá? Tudo lá no aula para vocês estudarem. Deixa eu ver se nós temos mais alguma coisa. Olha, o que não falta, gente, ó, livro de flor, vamos ver esse daqui. Todo esse material vai ficar disponível para vocês estudarem aí no AVA, tá? Para vocês fazerem resumo, fazerem síntese, ó, flor, olha lá, tépalas, gineceu, andoceu, tá vendo, ó, os tipos de flores, flores de monocotiledônia, flores de dicotiledônia, perianto, vem toda uma classificação das flores, tá vendo, ó? Esse material aqui é muito bom e eu quero que vocês façam a leitura. Eu estou disponibilizando ele lá no AVA. Basta vocês acessarem, pegarem esses métodos de classificação, tá vendo? O professor deixou tudo lá para vocês, tá? E é isso, pessoal. Eu acho que nessa gravação vocês conseguem perceber, né, o que são os frutos, a diferença dos tipos de fruto, a diferença entre sementes, embora que as sementes elas armazenam a mini planta lá dentro, digamos assim, né, que é o próprio embrião que vai germinar, que vai passar por todo o processo de germinação e vai dar origem então ao vegetal propriamente dito. Tá ok? Até a próxima aula. Vão fazendo a atividade dessa semana para que a gente possa evoluir um pouco mais na matéria, tá bom? O professor vai gravar mais um pouco de aula para vocês, tá? Até mais, pessoal. Bons estudos. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp. Vocês estão lá comigo no grupo. Teve dúvida? Vamos lá. Vem até o professor e a gente tira a dúvida, tá bom? Um ótimo estudo e ótima realização da atividade dessa semana.